Como vão, seguidores? Falando agora sobre morte. Aqui estão algumas conjunções ligadas a situações que acontecem quando você tem uma separação, ou quando alguém falece, ou quando você é obrigado a fazer uma mudança involuntária de emprego, de casa, de cidade. Então vem essas conjunções aqui, caixão com lua, lua com caixão. Agora, em relação à morte, eu vejo nas casas 8, 10 e 32 da mesa real assuntos ligados a essa questão de falecimento. Depende do que vem ali. Se a consulente solicitar que eu veja, então eu vou marcar as casas 8, 10 e 32 para ver essas questões de morte. Se a cliente não quiser, então eu vou fazer a leitura normal e passar dessas casas sem fazer o cruzamento delas. Aqui no caixão com a lua, por exemplo, caixão com lua tem a ver com aquela situação em que você ainda se sente, por exemplo, você termina um relacionamento de 5, 8 anos. Então você ainda se sente apegado àquela pessoa, né? Porque o caixão com a lua tem muito de apego, só que as coisas aqui com o caixão, elas vão entrando em decomposição. O caixão é matéria em decomposição, então isso não vai durar muito tempo. Por mais intenso que esse sofrimento seja, rapidamente você vai se desprender disso aí. No começo é difícil desapegar aqui no caixão, tá? No começo, só no começo. Então, no começo, com caixão e lua, tem aquela dor emocional profunda, você ainda se sente enraizado, apegado à pessoa, só que você não vai atrás, porque o caixão, ele é o desligamento. E com o passar do tempo, é como se aquela situação ali fosse mudar rapidamente de ciclo, de energia, de fase, porque o apego aí está mais voltado para as questões psicológicas e emocionais que a gente vê na lua. E com a lua tem o apego emocional, psicológico, você ainda fica, a lua rege as memórias, as lembranças do passado, as recordações, então você está mais apegado a isso do que, de fato, ao estado e condição do momento presente. Então você fica voltando, rebobinando, rememorando tudo. E isso é um processo dolorido, difícil, que dificulta o desapego. Porém, o caixão, na entrada, ele mostra que o sofrimento vai ser intenso, porém passageiro. Por que passageiro? Não vai demorar muito. Virou uma semana, a energia já está mudando. Porque você presta atenção, o caixão é matéria em decomposição e dentro de uma semana a 15 dias, o corpo já está esqueletizando. E a lua, ela muda de fases a cada 8 dias. Então, dentro desse período cíclico, né, rapidamente as coisas vão mudando de energia e você vai desapegar rápido, querendo ou não querendo, por motivo dessa força, essa vibração energética dessas duas lâminas que trazem aí o desencadeamento de situações involuntárias no sentido emocional e psicológico. Então você vai, de fato, desapegar rapidamente. Mas é o que eu falei, a dor é intensa no começo, mas não vai durar muito. É uma questão de semanas, no máximo estourando em 2 semanas, acabou isso aí, mudou, você já nem quer saber que aquela pessoa existe, nem lembra mais daquela pessoa, nem lembra mais daquele lugar, não lembra de mais nada. Por exemplo, você tem que mudar de um lugar, tem que sair de um emprego, tem que sair da cidade, nem lembra mais daquilo, que aquilo aconteceu com você. Então, o caixão com a lua, ele tem um aspecto negativo, que é essa dor intensa do começo, que parece que você não vai conseguir nunca sair dali, se desapegar daquilo ali, que aquilo ali é uma dor muito profunda, mas a matéria está em decomposição dentro do caixão. É mais ou menos assim, como se
como se o corpo estivesse fresquinho dentro do caixão, quer dizer, a coisa ruim acabou de acontecer, o corpo está lá dentro do caixão e com o passar de pouco tempo ele vai entrando, né, naquele processo de decomposição e você vai, a partir daí, se desprendendo. Bom, aqui na lua com o caixão, o que acontece? Já é diferente. A lua com o caixão é quando você tem aquela recaída, sabe aquela recaída? Terminou, mas quer voltar. Mudou de cidade, mas se arrependeu, quer voltar. Tem aquelas recaídas aqui para voltar para o passado, porque a lua com o caixão rege o passado. Então tem coisas do passado em que você já deixou para trás, mas você está querendo fuçar alguma coisa ali de novo, tá querendo um novo contato com aquela pessoa. Por exemplo, terminou o namoro, mas lua com caixão, tá querendo voltar a entrar em contato com a pessoa, né? Tem aquela fase, como eu te falei, a lua, ela rege o psicológico, o emocional, as lembranças, as memórias, as recordações. Então você fica rememorando tudo, né? E entra no caixão com essa vibração, vai procurar outra pessoa, né? Acaba indo procurar outra pessoa. Então, gosto de explicar tudo muito bem explicado, né? Eu falo por que tem a ver com esse significado, por que essas conjunções são isso, por que essas lâminas têm a ver com o significado de apego e quando é que esse apego termina, até onde vai, por que isso acontece, tudo muito bem pontuado, esclarecido. Não é só você chegar com as conjunções aqui, o caixão com a lua significa isso, ponto, acabou. Aí você pega e você nem sabe nem por quê, né? Não está nem sabendo por que significa aquilo ali. Vai acabar reproduzindo sem saber, né? O motivo. Então, dentro do meu campo de visão, caixão com lua e lua com caixão tem a ver com esse fato aí. Agora, e a cruz com o caixão e a lua? A cruz com o caixão e a lua é pior ainda, é a carga mais pesada e difícil de lidar. Porque na cruz você vê a pessoa ali, né? Você vê a pessoa. Então, é como se a pessoa fica exposta na cruz. É como se você estivesse acompanhando aquele processo de morte da pessoa. Aquele processo todo, ela está no hospital com um problema grave. E você vai lá visitar, mas você já sabe que ela já está indo embora. Então, cruz com caixão e lua é a conjunção mais pesada. Essa conjunção, sim, é que tem a ver com aquele apego. Você não quer deixar a pessoa ir. Você não quer deixar a pessoa ir embora. Você não quer deixar ela partir. Como você vê o corpo aqui na cruz, porque ele fica exposto, pode se tratar daquela pessoa do acidente. Você viu aquela pessoa lá na cena do acidente. Poxa, eu vi o corpo lá. Eu vi o fulano lá. Tava horrível o corpo lá no carro. Tava todo coberto pelas ferragens, todo ensanguentado. Eu vi, porque na cruz o corpo fica exposto, né? Aqui a cruz com o caixão e a lua aí já tem a ver com morte, tem a ver com uma conjunção difícil. Poxa, meu filho morreu. É aquela conjunção em que você não se conforma, não quer deixar a pessoa embora, porque a cruz vem na frente. Quando a cruz vem na frente do caixão, aí a coisa fica perturbadora. E depois do caixão, a lua, óbvio, né? Que tem que ter essa conjunção aqui, essa caída certinha para se tratar dessa questão aí de morte. Ou se trata de um processo doloroso em que a pessoa está internada, já está com alguma doença terminal e já vai embora e você está acompanhando aquele processo, mas já sabendo, mas sem aceitar, né? Sem se conformar. Ou então alguma outra situação que vai acontecer e você acaba se deparando com aquela situação em que a pessoa está exposta ali. O caixão no eixo central, ele marca um desfecho, ele vai vibrar em cima da lua,
nessa questão aqui das conjunções vibratórias. A cruz pesa sobre o caixão e o caixão vai com o peso da cruz para cima da lua. Então, quando eles entram com essa vibração do peso da cruz em cima do caixão, batendo na lua, né, que eu trabalho com as vibrações. Então, se a primeira vibração sobre a segunda é pesada e a segunda vai para a terceira com a vibração da primeira carta, então essa lua fica uma lua negra, aquela coisa depressiva, aquela coisa assim mais pesada, nesse sentido de carga energética, emocional e psicológica perturbadora. Quer dizer, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue se conformar com aquilo ali, a pessoa não aceita aquele fim, né? Então, pode ser morte, tá? Deixar bem claro, pode ser morte, pode ser também um término muito doloroso, que você não se conforma, mudança de cidade, de país muito dolorosa também, né? Por exemplo, você sai do Brasil para um país de terceiro mundo, né? Um país de segundo mundo. Fica pior ainda, né? Perdão, de terceiro mundo, né? Aí você vai lá é como se você saísse do Brasil para o Iraque, né? Aí você se arrepende, por exemplo, porque lá as condições são piores. Então entra também essa conjunção do arrependimento, essa conjunção das dificuldades. Não tem a ver somente com morte física, não, tá? Tem outras situações que podem acontecer que puxam para um lado bem perigoso, bem pesado, nesse sentido que eu estou falando, da carga energética dentro do contexto psicológico e emocional, perturbando a pessoa e fazendo com que ela fique inconformada com aquela situação, intolerante com aquilo ali que aconteceu. Então não tem a ver só com morte física, mas também tem ligação com a morte física. Então essas conjunções aqui, elas não são estáticas somente no quesito morte física, tá? Tem outras situações que podem acontecer também, que podem vir a desencadear esse grande pesar e arrependimento por parte do indivíduo inconformado com o que houve. E geralmente as coisas que acontecem aqui são coisas que não são desencadeadas pelo consulente. Não são desencadeadas pelo consulente. É aquilo que acontece e pega o consulente de surpresa. Agora, a soma dessas 3 cartas vai dar 14, raposa. A gente vai parar lá na raposa, né? Com a soma dessas 3 cartas aí, para quem trabalha com somas. A raposa, dentro do contexto desse cruz com caixão e lua, é aquele tipo de pessoa que se afasta de você quando o bicho pega. Ou fica observando quais são as vantagens que ela pode tirar ali, tipo uma carniceira. Sabe aquelas carniças que vem quando sabe que tu tá por baixo? Vem ver o que pode pegar? Aqueles carniceiros? É essa raposa aí na soma. Então eu vejo dessa forma. Essas conjunções são bem pesadas e não é fácil lidar com essas energias, né? Mas você tem que entender para onde vibram essas energias. Você tem que entender, quando se trata de estudo de conjunções, não é só você pegar ali as tiragens de conjunções. Caixão e lua, lua e caixão é isso. Despedida, apego. Uma é despedida, a outra é apego, a outra é inconformismo, a outra é isso, a outra é aquilo, ponto, acabou. Se sair aqui no meu jogo, é só reproduzir, decorar, reproduzir, acabou. Então, quando você vai fazer um estudo de conjunções, não é decoreba. Você tem que saber o que você está interpretando. Que tipo de conjunção é essa que você anotou? Qual o fundamento simbólico que o oraculista está te passando a respeito dessa conjunção, dessa tiragem? Isso aí faz sentido? Porque tem que ter uma compatibilidade real, né? Dentro da realidade do símbolo. Não pode ter achismo, crença pessoal, religiosa, fusão de coisas. Então você tem que saber
com o que você está lidando, porque pegar e interpretar no sentido reprodutivo não é coisa de oraculista profissional. Isso aí é coisa de amador, coisa de charlatão, coisa de pessoas que, enfim, eu gosto sempre de falar para as minhas alunas o seguinte: estuda as conjunções, você tem que saber de onde a pessoa extraiu aquilo ali. Que conjunção é essa? Não é só pegar e colocar ali no material, essa carta com essa significa isso. Não, pode parar. Explica por que significa isso. Porque na hora que você for interpretar o jogo, você tem que saber por que você está interpretando aquilo ali. Você sabe por que você está falando aquilo? Sobre essa conjunção? Você nem sabe o que você está dizendo. Você pegou para decorar e reproduzir. Você nem sabe o que você está falando. Então, é importante você entender por que essa carta com essa significa isso. Tem que estar tudo muito bem explicadinho. E essas explicações têm que ter compatibilidade com a realidade simbólica, ok? Eu já deixei isso muito claro aqui no vídeo, nos meus vídeos aqui. E eu vou trazer mais conjunções em relação a essas aqui, para poder esclarecer bem, entrar a fundo nesse assunto, para as pessoas poderem entender esse outro lado, né, de interpretações de jogos ligados a esses casos de morte, saúde, doença, né? Se bem que em questões assim, morte, saúde, doença, gravidez, são questões bem complexas, né? Homossexualidade, né? Você não pode simplesmente ver ali no jogo, o fulano é gay, fulano é isso, é aquilo, e ficar falando para ela, o seu marido está te traindo, né? Você não pode ficar falando certas coisas ali no jogo, porque não pega bem. E outra coisa, né? Tem coisas que, se você ficar afirmando pela leitura de jogo para uma pessoa, você pode tomar um processo, né? Pode tomar um belo de um processo ali. Então tem que tomar cuidado com as coisas que você diz, como você conduz a leitura, porque não é para ficar adentrando em tudo, né? Essa questão aí de gravidez, por exemplo, a consulente quer saber se ela está grávida. Isso aí, manda ela fazer um teste, né? Manda ela ir no hospital, manda ela fazer um exame de sangue. Não cabe a nós oraculistas a gente ver, né, isso aí. Mas é claro que tem conjunções, sim, que se reportam à gravidez a título de estudo. Você pode passar, eu posso passar aqui, a título de estudo, de pesquisa, né? Agora, se a consulente quiser jogar para ela mesma, aí é com ela. Agora, para prestar atendimentos coletivos, assim, ao público, não. Esses tipos de atendimentos, não. Então, você pode ver que tem certas coisas que nem tudo dá pra gente ver no jogo, né? Não é só por uma questão assim de limitação em relação aos símbolos ou em relação ao teu limite de conhecimento. A questão é também ligada a fatos que não podem ser desenvolvidos, assuntos que não podem ser desenvolvidos ali dentro da leitura. Mas eu vou tirar outro dia para gravar um vídeo só falando sobre essas questões aí do que pode, o que não pode, por que pode, por que não pode, entendeu? Porque tem limites, né? Como em todo trabalho, o nosso ramo oracular, ele também tem limites aí. Então essas conjunções eu trouxe aqui para explicar, dentro do meu campo de visão, do que se trata. Porque vocês podem ver essas conjunções em alguns materiais de estudos de outros oraculistas, mas é o que eu estou te falando. Tem explicações do porquê? Tem. Porque se não tiver, de onde veio aquilo ali? Porque essas conjunções, elas têm que ter um desenvolvimento correto de explicações simbólicas. Aí sim você vai adentrar no estudo didático. Porque você pegar a conjunção pronta, caixão e lua é isso. Isso não é didático. Não é um material didático. Isso aí é um material, digamos que seja
digamos que as pessoas que vêm para o YouTube, vamos supor que as pessoas que vêm para o YouTube coletar conjunções de jogos prontas, queiram fazer um material, um módulo de estudo, por exemplo, para dar curso, para vender e dar curso. Supomos, né? Vamos supor. Aí elas pegam as conjunções prontas e não sabem nem do que elas estão falando. Joga lá no material, no módulo, ó, isso com isso é isso, isso com isso é isso, mas não sabe explicar por quê. E vende o material assim. Você acha que isso aí é o quê? Um profissional vendendo material para você? Aí depois a pessoa faz um livro com isso aí. Você acha que isso é um profissional? Ele está te explicando o quê? O que tem de didático nisso? Aonde você pensa que vai chegar com isso? Então você tem que explicar direito, né, a respeito daquilo ali, porque tá parecendo que você coleta as conjunções no YouTube, nas redes sociais e põe no livro, põe na apostila para vender, porque assim é um faça fácil que todo mundo pode fazer. E o importante é você chegar e explicar por que essa conjunção é isso aqui. É o que eu estou chegando aqui fazendo.